Oi, tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo certinho? Tá me escutando bem? Sim. Seja bem-vindo ao Conversa 2. Obrigado, É obrigado um, pelo é um prazer obriga- te ter aqui, prazer meu, con- obrigado pelo convite. contar um pouquinho da sua história na dança, que eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem isso, né? Com certeza. Ô, Jonatas, vamos começar então. Conta um pouquinho, onde você começou, como você entrou na dança, né? Eu comecei quando eu tinha de 8, de 7 para 8, 8 para 9 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu comecei na escola de dança Maria Helena. Na verdade, minha irmã começou a fazer balé numa academia lá perto de casa, até a Academia Suzuki, da mãe da Daniele Suzuki, aquela atriz que depois ficou famosa. Legal. E, na verdade, minha irmã fazia ginástica olímpica e depois começou a fazer balé. E elas iam lá em casa, me davam aula, enfim, e eu gostava e tudo, já tinha flexibilidade, o pé, não sei o quê, todo mundo falava. E aí eu não lembro muito bem, mas um belo dia eu falei para minha mãe que eu queria fazer balé. Minha irmã já estava na escola de dança e aí eu fui fazer o teste. Eu tinha de 8 para 9 anos, eu acho, ou de 7 para 8. E aí eu fui fazer o teste e entrei para o preliminar. Naquela época não era muito comum, né, rapazes começarem a fazer balé tão jovem, né? Sim, sim. Era assim, era uma coisa um pouco fora do normal. E na época tinha eu e mais três rapazes, assim, pequenos, né? Aí a gente tinha aula com o inglês, que era o Mr. Doyle e o Marcelo Coelho. E eu comecei assim, na escola de dança mesmo, já do Teatro Municipal, lá do Rio. E você ficou na Mariana Neva por quanto tempo? Eu fiquei até 1995, então eu entrei acho que mais ou menos em 88. E eu fiquei mais ou menos até essa época, assim, eu tinha já tava de 15 para 16 anos, e aí em 95 eu ganhei uma bolsa pro Royal Ballet School de Londres, e, e aí eu fui pro Royal. Mas Acho que como você até conseguiu essa bolsa? Como foi esse processo? Por onde você passou? Como foi isso? aqui no Brasil a gente meio que fazia aula com todo mundo, né? Eu fazia aula na Ah, escola de dança, mas fazia aula na Maria Helena, na Dona Eugênia, na Dona Tânia, no Johnny Franklin e tudo. E em 95 eu me interessei para ir para o concurso da Finlândia. Eu me joguei, me inscrevi e fui selecionado. Aí até a minha professora que me treinou foi a Berta Rosanova. ah, E, e aí, quando eu voltei do concurso de Helsinki, em 95, foi até esse ano que a gente competiu em Joinville, no em mesmo ano. Joinville. E aí nesse meio tempo, foi Joinville, Curitiba, muito concurso. E na época que eu estava também trabalhando com teatro municipal em La Malgardé, a diretora da escola, da Maria Leneva, a Maria Luísa Noronha, né? Ela pensou em fazer um vídeo e mandar para ver se eu conseguia uma bolsa para o Royal Ballet School. Ela tinha uns contatos lá, ela e a Dalal conheciam a diretora na época, e aí eu mandei o vídeo e consegui essa bolsa no final de 95. E foi quando eu fui para a escola do Royal. Sim. E você ficou na escola do Roy por quanto tempo? Como foi essa experiência para você? O que te trouxe de bagagem? Conta aí um pouco pra gente. A ida para o Royal foi um pouco assim um sonho se realizando, né? Porque tinha duas escolas, duas companhias que eu tinha
é muita admiração, que era o Royal Ballet e a Ópera de Paris. E, e quando eu consegui essa bolsa foi tipo aquela coisa de tipo, me belisca se é verdade, né? E chegando lá, claro, né, tem todo aquele choque cultural. Nunca tinha morado fora, eu tinha de 15 para 16 anos. Então foi assim um choque cultural, mas ao mesmo tempo um sonho se realizando. Claro. Eu cheguei lá e tinha, né, você começa a ter contato com pessoas do mundo inteiro. E para mim foi muito legal essa experiência, porque além de estar numa escola que eu tinha vontade de ir, era aquela época que tinha aquelas estrelas, né? Sylvie Guillen, Darcy Bussell, né? A Viviana Durante, todo mundo, eu consegui ver todas essas maravilhas dançando, né? Jonathan Cope, todos esses grandes nomes, né, da dança. E a escola também, né? Você tinha aula com as pessoas que você via em vídeo, né? A minha diretora, né, a Dame Mel Park, eu via em vídeo ela, então era tudo aquela coisa assim meia lúdica até, né? E ao mesmo E aí eu tempo que você cheguei. estava ali, você podia tocar, você podia ver que era de verdade, né? Que não era Sim, só sim, você não sim. estava sonhando, né? Eu fui só mesmo terminar o meu treinamento, né? Porque eu já estava quase me formando na escola de dança. E foi realmente um momento de muito aprendizado, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tinha uma mentalidade muito de perna na cabeça, girar não sei quantas piruetas, e faltava aquela lapidação, né? Sim. E eu acho que isso eu consegui lá, e foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 1 ano e meio na escola, e, e já no final do ano eu tinha um contrato tanto para o Birmingham quanto para o Royal. Eu tive contrato para as duas companhias e eu decidi ir para o Birmingham porque, enfim, eu achei que era uma companhia menor e eu talvez tivesse mais oportunidades, né? Mas me fala uma coisa, antes de você ter esses contratos, você teve um trabalho dentro da escola, uma coreografia que te fez chegar lá. Me fala um Ah, pouco não, disso. quando todo julho, né, a gente tinha o espetáculo do final de ano e eu fui escolhido para fazer nesse ano era os 100 anos da Nané Devalois, que era uma que é a fundadora, né, do Royal Ballet, Ah, e ela estava lá, né, ela estava fazendo 100 anos, estava viva. E aí teve um espetáculo, né, uma gala, né, junto com o espetáculo de final de ano. E aí eu fui selecionado para dançar o Pas de Quatre de Aston do Lago, que tinha até naquele vídeo da Makarova com Anthony Dowie no terceiro ato. Era todo tá. mundo de azul. Então, assim, eu fui selecionado e quem me ensaiou, né, foi Anthony Dowie e Antoinette Sibley, né? Então, era assim, Uau, uau, que incrível. meu Deus do céu, né? Era uma coisa assim fora do normal. E eu lembro que no espetáculo aquele momento que você faz aquele agradecimento na frente da cortina, né? Tipo, no Royal Sim. Opera House, foi assim um momento realmente que você também parece que você está vivendo um sonho, né? Não, aquilo ali não é real. Então foi uma experiência muito legal. Assim, eu me formei no Royal sendo assim um dos melhores da turma, né? Então isso foi muito gratificante, assim, de Isso, ter na essa verdade, oportunidade. a gente leva um pouco dessa bagagem que a gente tem de palco aqui do Brasil, que isso faz Total. óbvio, né? Que a gente é lapidado fora, a gente se torna. A nossa dança se torna mais clássica, mas a gente leva muita bagagem daqui de dançar, de palco, de Sim, isso é. experiências, né? Não, eu Isso lembro que é muito legal. que os meus colegas de turma, assim, não tinham experiência nenhuma. A gente aqui, com, sei lá, com 12 anos já tá fazendo Pássaro Azul, né?
Umas coisas assim Sim. meio daquela maneira assim meia doida, né? Mas a gente se jogava e isso dá realmente uma experiência de palco muito grande, né? Então é muito bom. Foi uma coisa que eu acho que me deu uma vantagem, com certeza. E daí, quando você terminou a escola, aí sim você recebeu esses contratos? Como foi? Foi um convite? Você É, na fez verdade, audição? Como foi? não, na verdade no Royal Ballet School você às vezes trabalhava com a companhia como estudante, tipo um estágio. Sim. E aí eles já vão te observando, né? Eles vêm sempre ver a aula e tudo. E eu trabalhei com as duas companhias, com o Birmingham e com o Royal, e acho que os dois ficaram interessados. Na época o Anthony Dow já me conhecia, porque eu já comecei a ensaiar com ele. O David Bentley também estava fazendo um balé para a escola e eu aprendia o primeiro papel. E aí, um belo dia, a diretora me chamou no gabinete dela e perguntou, ela falou assim, se você tivesse um contrato hoje para o Birmingham ou para o Royal, qual que você pegaria? Foi assim, meio de surpresa. Eu falei, eu posso pensar? Ela falou, não, você não pode pensar, tem que me falar agora. E aí, naquela época, eu estava trabalhando com o David Bentley e eu falei, vou pro Birmingham. É, eu achei que era uma companhia que ia me dar mais oportunidade, assim, de dançar. E aí, eu fui pro Birmingham e escolhi esse caminho, né? E como foi sua experiência lá? O que você dançou? Me conta um pouco, quanto tempo você É, ficou lá? então, no Birmingham, aí foi um pouco assim. Não é que foi decepcionante, mas assim, no Birmingham eu fiquei eu entrei em 97 e fiquei 4 anos na companhia. Tá? Mas foi um momento um pouco difícil, porque logo que eu entrei na companhia, eu já vim com uma lesão da escola no joelho. Então imagina, você entrar numa companhia já machucado, não era uma coisa muito boa, né? Apesar Sim. da gente do diretor gostar de mim e tudo, né? E você tem toda aquele choque de companhia profissional, né? Aquela cobrança e tudo mais. Então, o Birmingham eu comecei em 97, tive algumas oportunidades, mas logo no meu segundo ano eu tive uma operação de joelho. E isso foi bem assim difícil, ter uma lesão logo assim no início. E aí eu fiquei muito meio para baixo, comecei a não ter muita oportunidade e comecei a ficar um pouco desanimado. Mas eu dancei coisas boas lá, tinha o David Bentley tinha um triple bill que era tudo meio que jazz, que era o Jazz Triple Bill, que era uma coisa bem bacana que eu dancei. O Sunday Ballet de Aston também foi bacana. As produções do Peter Wright, né, os clássicos também eram legais. Tinha alguns balés de Balanchine também que a gente fazia. E, e eu fiquei lá 4 anos, mas aprendi muito, assim. Uma das maîtres de balé, que era a Marion Tate, que ela cuidava dos bailarinos machucados, ela me ajudou muito, junto com Pilates. E então eu também consegui me reeducar, né? A lesão foi difícil, mas eu aprendi muito. Então você começa a reeducar como trabalhar para não se machucar. E isso foi, apesar de ruim, foi um aprendizado muito grande. E, e no Birmingham tinha um pessoal brasileiro, tinha a Juliana Moraes, a Juliana Bastos, que eu já Ah, conhecia de Ju Moraes Helsinki, dançou lá. Que Ju legal. Moraes, a Juliana Bastos, que depois foi para Toulouse, que Bastos, veio tá? isso, que veio do estúdio, que era de Minas, do Centro Mineiro. Sim. O Vitor mesmo, o Vitor Luiz, ficou lá um tempo com a gente. Então, assim, tinha uns brasileiros lá que a gente. A companhia do Birmingham era muito agradável, era tipo assim, o pessoal era muito legal, assim, o ambiente era muito saudável. E realmente foi uma experiência boa, que me fez aprender bastante coisa, né?
Certo. E depois, me fala um pouco, quanto tempo demorou, assim, tipo, a sua lesão até você se reabilitar e voltar a dançar? Porque eu sei Olha, que é complicado isso. Eu acho é, que é legal a gente falar. eu operei em 98, assim, meados de 98, e aí emendou férias, eu vim pro Brasil, então eu fiquei um pouco parado, assim, uns 2 meses. E para voltar, assim, na forma total, eu acho que demorou mais ou menos uns 3 meses para voltar, assim, total, né? Se sentir novamente forte e poder voltar a dançar no palco. Mas é sempre assim, fica com dor ainda, aí fica um pouco medroso, né? De machucar de Claro. novo. Mas eu lembro que mais ou menos até final de 98 foi um momento difícil. Mas aí depois eu comecei, graças a Deus não tive mais nenhuma lesão séria depois disso. Mas lá tinha uma estrutura muito boa, né? Você tinha fisioterapia, você tinha pilates, eles te davam bastante atenção, né? Você Quando teve um você bom tinha alguma. respaldo para você poder voltar, né? Sim, sim, sim. A gente tinha uma fisioterapeuta muito boa. Eu fazia aquajogging para não perder aquela, a parte cardiovascular, né? Então E era bastante intenso. Mas claro, quando você é jovem, né, você quer dançar e ter uma lesão não é fácil emocionalmente assim falando. Então porque na foi verdade a gente não está preparado para isso, né? sim, sim, é super complicado, né? Porque você quer dançar, você não quer ficar Claro, parado. sim. Então foi mais ou menos esse tempo que levou para eu até final de 98 que eu voltei assim a dançar. Antes da gente continuar, só vou fazer aqui uma pausa, que a Giovana ela escreveu aqui que Aham. nós dois somos os bailarinos que ela conhece que tem o maior colo de pé, que o colo de pé Ah, mais absurdo que ela conhece. Ah, Giovana, para com isso. é verdade, as meninas ficavam um pouquinho com inveja, né? É, e aí, tipo, se passaram os 4 anos e você achou que já estava na hora de você trocar de companhia. Como foi isso? Então, Por que você resolveu isso? então a minha opção de sair é que realmente, mesmo voltando a dançar, eu me senti um pouco assim rotulado, né? Ah, o Jonatas é aquele que sempre está machucado, né? Ah, E tá. foi um processo assim um pouco difícil, né? De você continuar numa companhia onde você já meio que está rotulado. Então até nessa época eu tinha a Juliana Bastos, a de Minas, ela me ajudou muito. Eu ficava ensaiando para DD com ela e ela me deu muita força assim para eu decidir sair do Birmingham, porque você também te dá um pouco de medo, né? E aí foi quando Sim. eu comecei a olhar onde que eu gostaria de ir, né? E o Dutch National Ballet sempre foi uma referência assim de repertório, né? Todo mundo falava, nossa, lá você vai dançar de tudo. O Royal, ele é muito tradicional, né? Então você agora melhorou um pouco, mas naquela época era Aston, Macmillan, né? Peter Wright, né? Não vinha nada assim, não vinha Forsyth, não vinha Killian, não vinha nada. Sim. Então eu também comecei a buscar outros caminhos por conta disso. E aí foi muito rápido também. Eu fui lá audicionar, até na época que eu fui, a Tatiana Leskova estava lá montando um balé. E o Wayne Eaglin, na época, o diretor, ele gostava muito das pessoas que vinham da Inglaterra, pelo treinamento, pelo profissionalismo, porque ele foi primeiro bailarino do Royal. Então, assim, você vir da Inglaterra era, assim, muitas estrelinhas, né? E aí a gente
E aí eu consegui o contrato. Foi bem rápido. Eu fui audicionar em fevereiro, tipo, em março, abril, ele me ligou dizendo que eu tinha um contrato. Isso aí foi em 2001. Aí eu fiquei até o final da temporada e em agosto de 2001 eu fui pro Dutch National. E aí eu fiquei lá toda a minha vida, né? Toda a minha carreira. E foi uma experiência muito legal, além da cidade, né? Porque eu não sei se você conhece Birmingham, mas Birmingham é uma cidade meio sem graça, comparado com Londres, né? E primeiro a cidade, Amsterdã, maravilhosa, e outra, a companhia, né? Então foi Sim, muito uma companhia legal. incrível. Sim, e aí eu já cheguei lá dançando, né? O Wayne Eagle, a primeira coisa que eu dancei foi Symphonic Variation, né, do Aston. Ainda mais que vindo da Inglaterra, então ele já me deu essa oportunidade. Eu aprendi um balé do Forsyth, aquele Vertiginous Exactitude, um daquele tchutchu verde de veludo, que é Sei, super sei. dinâmico. E eu dancei muito lá. Lá eu dancei bastante. E a gente, para você ter ideia, assim, durante 5 anos eu não repeti nenhum balé. Então, assim, era um repertório assim incrível, né? De você, imagina, em 5 anos você fazer toda vez fazer diferente alguma coisa, né? Então isso era muito bacana. E você tinha os clássicos, mas tinha as coisas do Hans Vamana e tinha vários coreógrafos que vinham, Forsyth. A gente só não fazia Killian porque Killian era do NDT, né? Então o NDT que fazia Killian. Sim. Isso foi uma coisa que sempre me frustrou um pouco, porque as coisas de Killian não, a gente não fazia. Mas tinha sempre coreógrafos de tudo que é canto. E isso era muito bacana. Acho que eu até mencionei para você, né, quando a gente conversou, sobre o final da temporada, né, que tinha o Holland Festival e sempre vinha um coreógrafo diferente. Essa para mim era a época mais legal da companhia, da temporada, né? Porque você tinha, era aquelas new creations e você participava, saía um pouco daquela politicagem, porque o coreógrafo Sim. vinha, escolhia você, então era muito legal isso, muito bacana. E foi isso, foi uma experiência bem legal no Dutch National, muito E, gratificante. e conta um pouco, teve algum balé que te marcou muito? Ou alguma coisa que você fez dentro da companhia que te marcou durante esse tempo que você ficou lá? Ah, nossa, não, tem, né? Sempre tem, é que a gente dança tanta coisa, né? Mas acho que pra mim, assim, os momentos mais marcantes foram foi o balé do Forsyth, o Second Detail, quando veio em 2005. Foi uma experiência muito legal. Eu também trabalhei com Martin Schlepfer, que era bem bacana. Nossa, assim, Isso, e o Jacopo Godani também, que era ex-bailarino do Forsyth, ele veio e fez um balé pra gente, foi também um momento bem bacana. A gente tinha um house choreographer, que era o Christophe Pastor, que ele me dava bastante oportunidade, então eu dancei muita coisa dele. E aí, nos clássicos, né? Padecis, Pade Catre, de Bella, algumas oportunidades que a gente tinha que era bacana. A gente fazia bastante Balanchine, então os balés de Balanchine também eram legais, os balés do Hans Vamanen. Eu acho que foi tudo teve um pouquinho o do seu seu momento. momento de especial, sim. Claro que tinha às vezes um balé ou outro que você não gostava, mas enfim. Eu gostava muito de trabalhar com o pessoal que vinha de Balanchine, né? O pessoal que vinha montar, a Who Cares, que veio a Nanette Glushak, que era muito maravilhosa, a Pat Neary, que sempre vinha e era sempre muito agradável trabalhar com eles, né? Isso foram momentos muito bons que a gente Né? tinha essa oportunidade. E trabalhar com, pra gente, tipo,
esses coreógrafos é muito incrível, né? Tipo, é algo que a gente só via, por exemplo, na nossa época em VHS. E trabalhar, né? Tipo, é, é algo que realmente eu acho que como falar isso? Faz com que o sonho realmente e todo o trabalho e toda a dificuldade que a gente passou vale a pena, né? Tipo, Sim, você sim, com olha e certeza. fala, não, valeu muito a pena tudo que eu fiz para chegar aqui, né? Olha, Porque eu acho que é uma época um André, pouco diferente Eu de acho que hoje em dia. eu acho que o pessoal tá querendo que a gente mostre o nosso colo de pé, hein? Então a gente vai mostrar, a gente mostra no No final, no final, final. isso, exatamente. Dá pra deixar, só não pode dar cãibra. Acho que comigo eu posso É, ter um momento cãibra. eu tô aqui, ó, já aquecendo o pé. Tô aquecendo o pé. Giovana, isso é culpa da Giovana. É, Eu, é culpa da Giovana. o, deixa eu só mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo para Ivana, que é de Piracicaba, da minha cidade. Foi minha professora, tá assistindo a gente. O pessoal de Campina Grande, Piauí, Maranhão, Olinda, Saúl, grande beijo, saudade imensa de você. É, Rosa, de Natal, um grande beijo. Estela, beijo para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Vamos continuar a nossa história. O Jonas, Vamos. depois que você dançou, você parou de dançar e quando? Por que você resolveu parar de dançar? A minha história foi um pouco assim, de repente, quando eu decidi parar. Foi um momento também difícil, porque, obviamente, tomar essa decisão é sempre difícil. E foi mais uma vez uma lesão que eu tive, que também me fez tomar essa decisão. Mas antes de eu decidir parar de dançar, eu também, depois de 8 anos na companhia, eu já estava um pouco também cansado, né? Do ambiente, estava querendo uma mudança. E aí, em 2008, 2006, eu trabalhei com o Martin Schlepper, que ele era o diretor de Minds. E a gente se deu Sim. muito bem. E ele tinha um estilo muito próprio dele, né? A coreografia dele era meio assim bizarra. E eu gostei Continua, daquilo. continua. Isso. Então eu sempre gostei de coisa diferente. E aí a gente se deu muito bem. Ele me escolheu para fazer um solo. Até você postou algumas fotos desse solo, que foi um dos highlights que eu acho que eu tive. E aí eu fui. Nessa época, eu descobri que ele ia ser o diretor de Düsseldorf. E eu fui audicionar. Eu fui em Mainz, fiz aula e ele me deu o contrato. Fui eu e uma amiga espanhola, a Inara Garcia, que eu sempre dançava com ela. E a gente ganhou o contrato. Isso foi em 2008. Isso, final de 2008. Isso, foi final de 2008. Aí teve férias de verão e tudo mais. Eu voltei e a gente começou a temporada. E no início da temporada eu machuco a coluna. Ah, Eu tive uma lesão na coluna e fiquei para. voltou, voltou. Ah, voltou? Ah, tá. Eu achei que tinha desconectado. E aí eu tive uma lesão na coluna. Logo no início da temporada, foi até uma coisa meio dramática, sair do teatro na ambulância, foi uma coisa assim meio dramática. Uau. De maquiagem no hospital, meio doido. Mas E aí eu fiquei parado a temporada toda, praticamente. Eu voltei só no finalzinho para fazer o workshop para me despedir, porque aí eu já tinha realmente decidido parar. Então, teve vários fatores, né? Teve a lesão que me fez pensar, será que eu quero começar numa companhia nova dessa forma? Eu nunca quis muito ficar no meio da dança, eu sempre quis meio que sair desse ambiente. E na Holanda eu tinha oportunidade, eu já tinha direito a ter o homeschooling. O homeschooling é um programa que você recebe
um auxílio e você pode fazer o que você quiser que o, que o governo te paga, né, para você estudar o que você quiser. E aí eu fui pesquisando, né? Obviamente decidi que não iria mais para Düsseldorf. Até fui conhecer a cidade com a Giovana e foi um momento bem engraçado que a gente ri até hoje, Hum. porque eu cheguei lá, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria morar naquela cidade, né? Então, isso foi um fator que me ajudou a decidir também a parar. E isso aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia estudar. Foi um momento difícil tomar essa decisão, mas mas aí eu decidi parar e fui fazer faculdade de turismo e hotelaria em Londres. Eu lá o pedido para a faculdade, eles me aceitaram, eles também aprovaram lá o meu programa, né? Então eu consegui todo o dinheiro que eu tinha. Eu lembro que eu tinha um orçamento de, sei lá, 100 mil euros disponíveis para eu fazer o que eu quisesse. Então, Uau, isso era assim uau. uma coisa que foi uma estrutura bem bacana. E, e aí eu decidi parar. Foi final de 2000, da temporada de 2009, eu já parei, né? 2008, 2009, e fui para Londres para estudar turismo e hotelaria. Aí Ah, fiquei em Londres 3 anos estudando durante esse período da faculdade. e como foi para você sair, tipo, completamente desse cenário da dança? É, porque, tipo, se, a gente, na verdade, óbvio, a gente planeja na vida que tudo dê certo, mas aí no meio do caminho acontecem imprevistos, como em qualquer outra profissão. Ainda mais na nossa profissão, que a gente depende do corpo. Você se machucou, eu me machuquei super novo, eu estava no auge da minha carreira, e aí eu Uhum. falei, gente, o que eu vou fazer? Você, por exemplo, você estava fora do país, você teve é, um programa que te incentivou a continuar procurar outra profissão. E eu, na Sim, verdade, eu falei, gente, eu estudei até hoje balé e agora eu faço o quê? Eu podia fazer uma faculdade também, mas eu falei, não, eu vou continuar na área do balé. Você buscou uma nova área, então eu queria que você contasse um pouco como que foi isso para você, que não deve ter olha, sido fácil. não, eu acho que me levou um pouco de tempo para entender a coragem que eu tive, né? Porque no processo de parar de dançar, a gente tinha um coach, né, que te ajudava a escolher o que que você iria fazer. E ele sempre falava para mim, ele falou, nossa, João, você é tão decidido, né? Porque ele dizia que tinha bailarinos que estavam num momento parecido que o meu, que chegavam lá para falar com ele, eles choravam durante 1 hora, porque eles não Uau. sabiam o que eles iriam fazer. E eu, pelo contrário, eu estava muito, tipo, claro, difícil, mas eu estava muito decidido no que eu queria fazer. Foi uma decisão difícil, porque eu praticamente dei um 180 na minha vida, né, aos 30 anos. Mas como eu falei para você, eu acho que a gente tem um privilégio, né, de você fazer duas carreiras, né? Quem é que pode ser médico e depois decidir ser bailarino? Ninguém, né? Então, eu Sim, acho que sim. nesse ponto, eu acho que eu achei que, como eu tinha 30 anos quando eu parei, eu falei assim, ainda dá tempo de eu me adaptar a uma outra realidade. Mas não é fácil. Eu lembro que meu primeiro dia de faculdade, você tinha que se levantar e falar seu nome, de onde você vinha, né? Qual era a sua história. Aí eu levantei e falei que meu nome era Jonas, que eu era ex-bailarino do. Aí primeiro a professora falou ó e caiu o papel da mão dela, a turma toda fez ó. E era assim, só que tipo assim, aquilo não era mais a minha realidade, né? Eles estavam me admirando, que eu acho super válido, mas eu não era mais aquilo, né? Eu não era mais bailarino. Justo. Eu fui, mas eu estava começando uma nova carreira, né? Então, assim, de desvincular essa imagem, né? Eu me sentia, tipo, sem identidade. Então, foi muito difícil, assim, no início.
por mais que eu tivesse decidido, a realidade é diferente do que você idealiza. Claro, claro. Então, assim, no começo foi bem difícil. E aquela coisa, será que eu vou conseguir voltar a estudar, né? Mas aí tem o outro lado bom, né? A gente é tão disciplinado que na Inglaterra, quando você faz o seu bacharel, né? Você tem o first class degree, né? Que é o bacharel de primeira classe. Eu fui tão focado no negócio que também eu fui o primeiro, assim, da turma, né? Então, assim, foi interessante também eu entender como transferir as nossas habilidades que a gente aprendeu na dança para uma outra área. Claro. Eu acho que é a maior dificuldade de todo bailarino é achar que não pode fazer uma outra coisa, né? Eu acho que é super válido você continuar no mundo da dança. Eu sinto muita falta. Até depois que eu voltei para o Brasil, eu vou falar, mas eu tive algumas experiências dando aula e treinando alguns bailarinos lá no Rio de Janeiro. Claro que você sempre sente falta, mas eu acho que muita gente tem medo, né, de ir para uma outra realidade. Então eu acho que foi difícil, mas eu acho que valeu a pena. Assim, eu lembro que Sim. também, quando eu voltei para o Brasil, quando eu se decidi voltar para o Brasil, eu lembro que quando a Air France me chamou, que é onde eu trabalho hoje, eu lembro que eles me chamaram só pelo meu currículo, porque eles falam, gente, o que um bailarino, né? É, Porque você tem que colocar no seu currículo, né? Então todo mundo, de alguma forma, ainda admira, né? Fala, uau, você foi bailarino. Tipo, as pessoas não acreditam, né? Como assim você foi bailarino, né? Então, assim, tem uma admiração eterna, eu acho, pelo que a gente faz, pelo que a gente fez, né? deixa eu só fazer uma pausa aqui e falar que a Juliana Mesiá, sua partner, minha Ah, amiga, ela tá aqui na sim. nossa live. Um beijo, Ju. Super saudade. Beijo, Ju. Não, Ju foi uma das minhas primeiras partners, né? A gente dançou bastante na escola de dança. É, E, e me fala um pouco dos benefícios que a dança te trouxe. É, o que a dança te trouxe e o que você sente a diferença na profissão que você tem hoje. olha, eu acho que, antes de mais nada, acho que o que a dança te traz é foco, né? Disciplina e profissionalismo, né? A gente é muito certinho. Porque desde pequeno, né? É meio que até militar, né? É um militar meio, né? Porque a gente vive num mundo artístico. Mas eu acho que a base é isso, é disciplina. A gente sabe receber crítica muito bem. Todas as pessoas que eu trabalhei no mundo corporativo admiravam a minha maneira de receber a crítica de uma forma construtiva, né? Não Claro. na autodefesa. Então, eu acho que isso foi uma coisa que o balé me deu, que é isso, é você saber escutar, é o detalhe, né? Aquela coisa do detalhe. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas admiram e eu acho que isso é uma bagagem que eu trouxe da dança, sem dúvida. E a gente sempre busca a perfeição, né? Tipo, Sim, óbvio, a gente sempre tá ali e, eu posso melhorar aqui, então vai, tenta deixar a coisa o melhor possível, e né? lidar com a competitividade, né? Porque as Sim, pessoas acham que o mundo corporativo não é competitivo, mas é claro. bastante competitivo. Tem bastante ego. Eu achava que só tinha ego no balé, mas não. O ego é do ser humano e no mundo corporativo tem muito disso. E outra coisa que eu acho essencial que o balé dá para todo mundo é o senso de trabalhar em equipe. Saber trabalhar individualmente e saber trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Então, tipo, para mim é uma coisa que o balé deu muito desde pequeno, né?
quando você dança o solo, você está trabalhando sozinho, mas se você, né, tá dançando um corpo de baile, ou até mesmo um padedê, é um trabalho em equipe. Se você não tem isso, esquece. Com E isso certeza. você tem, assim, é natural. O trabalho em equipe, ajudar um ao outro. E isso é uma coisa que, com certeza, o balé me deu, né? Ô, Jonatas, agora eu vou abrir um pouco para as pessoas que elas quiserem perguntar. Eu tenho algumas perguntas que algumas pessoas já me mandaram, Uhum. que eu vou. E vamos lá. Eu vou. A Carol Lima te perguntou o que você viu de mais diferente na dança quando você saiu da Europa e veio para o Brasil. Carol Lima, acho que ela é minha amiga. Físio. Isso, ela é minha amiga. Ela foi da minha turma do preliminar na escola de dança. Então ela meio que viu acompanhou o meu crescimento. Olha, eu acho que quando eu voltei para o Brasil, que eu tive uma experiência dando aula e até preparando dois rapazes para o Prix de Lausanne, eu acho que a diferença é às vezes a mentalidade no sentido de trabalhar a técnica de uma forma mais menos trabalhar a técnica de uma forma lapidando mais desde o início, Mais né? Eu acho refinada. mais refinada. Eu acho que essa é a grande diferença. Às vezes, né, a musicalidade, eu acho que é uma coisa que falta um pouco, trabalhar esse lado mais refinado, do refinamento. Porque eu acho que garra, talento, técnica todo mundo tem. No Brasil, principalmente, a gente tem pessoas incríveis, né, bailarinos maravilhosos, todos saíram do Brasil, mas eu acho que essa é um pouco a diferença que eu sinto. Ter esse trabalho mais de refinamento. E claro, sempre eu acho que a gente ainda fica a desejar na técnica de rapazes. Eu acho que isso ainda é uma lacuna Sim, que sim. falta. Isso com Porque certeza. na verdade, escola, a gente tem Maria Helena no Rio, aqui em São Paulo a gente tem a escola de dança, mas mesmo assim, eu acho que ainda falta um trabalho direcionado para os Sim, rapazes, né? sim, Porque, na sim. verdade, as salas são mistas, né? Isso. Até hoje as salas são mistas. Eu mesmo, quando eu fui para Helsinki, tinha eu sempre lembro da Maria Clara, que ela era do Centro Mineiro de Dança. De Ela danças. virou para minha professora e falou assim: ele tem braços de menina, Sim, porque eu fazia aula com menina. Eu claro, só fui mudar a minha maneira e mesmo assim foi muito difícil quando eu saí, claro. né? Então eu ainda percebi isso um pouco nesta mistura, né? Não tem como você fazer uma aula só para rapazes. Até teria, né? Mas eu acho que falta mão de obra Sim, sim. no Brasil, eu acho. É, a Jurema está te perguntando se você acha que você parou na hora certa de dançar? Olha, hoje eu acho que eu poderia ter ido um pouquinho mais. Mas eu não me arrependo, porque eu acho que quando você se arrepende, você nega o que você está vivendo hoje. Sim, Mas eu acho que eu poderia ter, talvez, tentado um ano em Düsseldorf para talvez, né, ter, talvez experimentado. Mas eu acho que eu estava muito assim, como é que fala? Acho que a palavra eu estava exaurido daquele ritmo, né, de espetáculo atrás de espetáculo e aquela, né, loucura toda. Eu acho que eu também foi um momento que, junto com a minha lesão, eu tinha acabado de perder minha avó, foi um momento muito difícil, enfim. Mas
eu poderia ter tentado, mas não me arrependo de ter tomado a decisão, não. Não me arrependo. Legal. E agora eu tenho aqui uma pergunta do Charles e do César Albuquerque, que são professores lá da escola. Como Uhum. foi para você dançar Forsyth? Ah, maravilhoso. Eu acho que foi uma das poucas coreografias, um dos poucos coreógrafos que eu trabalhei, que era a coreografia, ela é musical. Ela massageia o seu corpo. Eu acho que eu até te comentei que no Second Detail, normalmente tinha de dois a três elencos. E o lugar que eu fazia, tinham três elencos, mas os dois elencos se machucaram. Então, acho que a gente dançou em 2005 e 2006, o Second Detail, na época que eu estava lá. E, e eu fiz todos os espetáculos. E era tipo assim, era é perfeição, na questão da sincronia, da musicalidade, e você nenhum tipo de movimento você se sente desconfortável. Ele veio ensaiar a gente no estúdio, né, quando a gente fez a premiere, e foi assim, sensacional. É um cara que eu respeito muito porque ele sabe tirar o melhor do bailarino. E se você pegar todas as pessoas que trabalharam com ele, eles têm uma mentalidade e uma automotivação fantástica. Todo, assim, eu trabalhei depois com o Japo Godani, que foi bailarino dele há anos, também foi um processo fantástico. Então, assim, foi realmente uma experiência muito bacana. Dançar Forsyth é tipo, é muito gratificante. Legal. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho de hoje em dia. Me fala um pouco aí o que você faz, como que é trabalhar dentro da Air France, como que é isso. Conta aí um pouco. Então, o interessante é que eu nunca, imagina, né? Quando eu morava fora, eu vinha para o Brasil de Air France, eu cheguei até ser aquele do programa de milhagem, eu era Elite, né? Ele cheguei a ser Elite Plus, né? Tem aqueles cartão Gold, Silver, não sei o quê. E foi muito interessante, assim, a área da aviação é muito interessante. Às vezes as pessoas pensam que é só a parte de aeroporto e de tripulação, mas não. Tem todo um- tem toda uma estrutura por trás. Claro. Então, assim, a minha experiência com a Air France foi também transformadora. Eu acho que por eu ter conseguido entrar numa empresa franco-holandesa que tem, por mais que ela opere no Brasil, ela tem um pouco da cultura europeia, então isso me ajudou muito a me adaptar, né, naquele modelo brasileiro, mas com um pouquinho da Europa dentro, então eu acho que isso me ajudou bastante. Eu comecei no call center, na parte de reservas, que foi uma equipe assim maravilhosa. Eu tenho muita gratidão por ter conhecido esse grupo de pessoas. Depois eu trabalhei com qualidade, formação, foi também muito bacana, bastante gratificante essa parte de qualidade, que também vem um pouco, né, do balé, né, aquela coisa da qualidade, Sim. você ter a percepção de qualidade. Tive contato com seres humanos maravilhosos. É uma família, sabe? A empresa é uma família. E aí eu vim para São Paulo, trabalhei um tempo na parte de prevenção de fraude, que também foi interessante, mas eu sou muito mais comercial do que, do que uma pessoa mais introvertida. E hoje eu trabalho na parte de compras, que você lida com fornecedores internos, né? Tanto os meus colegas quanto, exemplo, eu preciso de um novo fornecedor para mantas de aeroporto, de avião. Então eu vou lá, eu busco, eu negocio, eu tenho contato com a parte jurídica. A minha chefe também é muito, muito bacana, a minha chefe hoje, a Débora.
uma pessoa super competente. É, é, tem sido uma experiência muito, muito legal. Bem diferente, né, do Claro. mundo da dança, mas eu acho é uma indústria muito rica e que você tem vários departamentos e várias opções dentro da própria indústria. Então, isso é uma coisa que me faz também, me motiva, né, de continuar nessa área. Fora os benefícios, né, Claro. de viagem e tudo mais, que é sempre bom. Me leva na bagagem, me leva na bagagem. Pode deixar. Pode deixar. Ô Jonathan, me fala se você acha que realizou todos os desejos na sua carreira como bailarino? Faltou algo? Foi o Giovanni que perguntou. Faltou a... Olha, eu acho que não, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Assim, eu sabia as minhas limitações. Por exemplo, eu sabia que eu não era um primeiro bailarino. Eu sabia que eu era um bom coadjuvante. Me dava um pas de trois, um pas de quatre, um pas de six, os balés, né? Eu fazia muito bem. Então, assim, eu nunca tive assim. Quando eu percebi isso, tipo assim, eu não sou o primeiro bailarino. Ponto. Porque eu acho que tem gente que não tem essa noção, né? Tem gente que acha que pode fazer o primeiro papel. E não, desculpa, você, né, tem que ter um pouco. Acho que todo mundo consegue fazer, mas eu acho que você pode ter um pouco de autocrítica. Então, assim, eu nunca tive nada assim, eu queria fazer isso e não fiz. Não sei, acho que não. Não, acho que não. Talvez eu acho Legal. que a única coisa que talvez não é que eu me arrepende, mas eu acho que talvez eu poderia ter tentado, talvez continuado no mundo da dança, não sei. Porque eu acho que a gente tem tanto conhecimento, né, que às Ué, vezes é um pouco de desperdício. mas isso não tem problema. Isso não tem problema. A gente tá se unindo, a corrente do bem está se unindo. E Pode ser. a gente vai fazer coisas maravilhosas ainda, porque eu acho que a dança precisa um pouquinho dessa, uma injeção de coisa nova, sabe? E eu acho Sim, que a gente tem grandes bailarinos e várias pessoas que estão em outras áreas e podem sim ajudar esses jovens bailarinos que estão aí, que são extremamente talentosos. Então, eu acho sim, que sim. isso não se preocupe, que eu vou te encher bastante. Tá, pode deixar. E pode deixar que eu não sou cabeça dura, não. Eu tô sempre aberto a possibilidades. Então, É, ahn, o que você dançou de Hans Manner? o de Hans Van Manen, logo que eu cheguei na companhia, eu dancei o Five Tangos, né? Aqueles cinco tangos dele. Dancei Symphony in the Netherlands. Engraçado, o Hans eu não. Dancei Four Schumann Pieces, eu dancei. Black Cake. Mas eu não era muito um. Acho que não é que ele não gostava de mim, né? Mas eu não era muito escalado para os balés dele, não. Mas eu dancei algumas coisas e sempre muito agradável trabalhar com ele. A Mas foi isso. Giovana, a Giovana era muito escalada para dançar. Sim, sim, a Jo tinha o estilo dele. Giovana, cadê Giovana? A Giovana já escreveu aqui, já perguntou se os nossos pés já estão aquecidos para a gente mostrar os nossos pés. Ai, meu Deus. Ai, meu Só Deus, que você, vergonha. Giovana. Deixa eu ver, alguém mais perguntou aqui, deixa eu ver. Não, foi só um comentário. Tá. Bem, eu acho que prazer conhecê-lo, parabéns pelas duas carreiras. Domingos, um abraço, querido. Obrigado por estar aqui. Bem, eu vou aqui, ó. Já tá aquecendo os pés? Vamos mostrar Já os pés. eu tô com aquela UGG no, sabe aquela bota peluda que eu Você tá morro com a de frio bota, aqui. não? Então assim, tá super aquecido. O meu pé não tá, mas tudo bem. Eu não sei nem como que eu vou mostrar o pé Eu também não aqui. sei, eu vou ter que Vou virar quebrar a aqui. prótese. Peraí. Boa, boa. Sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai mostrar aqui.
você vai tirar uma foto do pé. A Aham. Giovana, aqui, ó, chegou o momento de eu esperar, vai ter que esperar mais um pouco, Gi. Você tira uma foto do seu pé, eu vou tirar uma foto do meu também e a gente posta no Ah, Instagram, tá. tá? Tá bom. Tá bom. Mas eu mando o quê pra você e você vai postar junto? Isso. Tá, pode ser. É... Ô, Jonatas, eu quero agradecer imensamente você estar aqui contando um pouco da sua história, da sua trajetória como bailarino, de tudo que você passou. É uma história incrível. A Giovana, não. Sim, Giovana, vai ter que segurar a ansiedade. Super obrigado. Óbvio, a gente se conheceu pouco, mas ao mesmo tempo, agora a gente está mega próximo e contar a sua história foi incrível, para que essas pessoas todas possam conhecer você um pouco mais. Ah, não, eu que agradeço e espero poder ter sido um pouco de inspiração aí para algumas pessoas. E obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente relembrar um pouco a nossa vida, né? Isso é muito prazeroso. Com certeza. E não tenha dúvidas que em breve você vai estar mais próximo da dança e a gente vai fazer muita coisa junto. Ah, a Daniela, deixa eu dar um beijo na Dani. Dani também entrou. Daniela Cardim foi nossa companheira lá do Daniela Dutch National. Cardim, coreógrafa Maravilhosa. maravilhosa. Sim, Muito sim. obrigado por estar aqui com a gente. O Douglas de Fortaleza, muita gente querida, gente, muito Ó, obrigado. minha irmã, minha mãe, acho que tá aí também. Beijo pra vocês. Jô, Cris, Juliana Bastos, todo mundo que me viu aqui, obrigado. E Ju obrigado a você, Bastos tá André. aqui, um beijo, Ju, Tá. saudades. Ó, Diego Lima, obrigado por ter assistido. Bem, super obrigado. A gente precisa terminar agora. Eu também queria agradecer a galera que me ajuda, Vinícius, meu aluno, que faz toda a parte da divulgação, o Leandro, Giovanni, a galera que me ajuda com tudo isso para que possa acontecer e seja uma coisa legal para todos. Super obrigado. Um grande beijo para você e a gente se fala. Tá bom, obrigado, André. Um Até. abraço, beijoca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.